Agora nós vamos para a última palestra do nosso último painel do 8º Encontro Técnico de Agricultura Sustentável. A interação entre soja e remineralizadores. Quem vai falar é o Paulo Fernandes, ele é da Embrapa Cerrados, tem mestrado pela UFMG, doutorado pela UFMG, trabalhou na iniciativa privada com consultoria, iniciou as suas atividades na Embrapa Amazônia Oriental por 10 anos no Pará, trabalha atualmente na Embrapa Cerrados como pesquisador em modelagem e simulação de sistemas. Paulo. Boa noite. A última palestra, ela precisa ser interessante, precisa de trazer informações úteis. E, na verdade, eu preparei essa última palestra com a intenção de mostrar um trabalho que nós fizemos em parceria, sim, com o GAS, em parceria com o doutor Éder, meu colega de unidade, o Éder Martins, e o Francisco Rocha, que é um especialista em avaliação, e eu trabalho com modelagem, e o doutor Sebastião, que é um especialista em soja. Então, na verdade, juntamos aí um conhecimento multidisciplinar para trazer algum resultado, algum produto. Estou trazendo já os resultados preliminares que vão se desenvolvendo em publicações e coisas que vão estar disponíveis no setor produtivo, mas aqui, de forma muito clara e muito objetiva, a gente vai passar um pouco do entendimento sobre remineralizadores, mas não o entendimento da Embrapa sobre remineralizadores, e sim o entendimento dos produtores rurais que utilizam a tecnologia. Então, na verdade, fizemos um trabalho visitando produtores rurais, ouvindo eles de forma estruturada. Então, eu queria mostrar aqui, só para entender a posição do remineralizador dentro da estrutura Embrapa ou dentro da estrutura de desenvolvimento tecnológico. Você tem dentro da Embrapa os macroprocessos de inovação, com subprocessos e tudo mais, que começa lá na inteligência estratégica, passa pela pesquisa, passa pelo desenvolvimento, transferência de tecnologia, monitoramento, adoção, avaliação. Avaliação. Chegamos no ponto que foi o nosso trabalho, avaliação. Então, na verdade, nós sabemos que existe adoção do remineralizador, por isso todos os senhores já estão aqui, e nos foi encomendada uma pesquisa de avaliação de remineralizadores. Em que? Em culturas de grãos. O nosso título fala sobre cultura da soja, mas, na verdade, hoje, o que é a cultura de grão? É o ambiente de produção de grão, que, na prática, é a soja entrando primeiro, caso possível, entra um milho em seguida, se existem condições ambientais para tal, e em terceiro lugar entra uma planta de cobertura, ou entra um feijão, ou entra alguma outra cultura, ou entra um boi safrinha. Mas, na verdade, é aquele ambiente produtivo da produção de soja que nós trabalhamos e que é o nosso foco de trabalho atualmente. Voltando aqui, esse modelo já é bem conhecido aos profissionais da Embrapa, onde você começa como se fosse um funil, né? Você começa com propostas, com ideias, que está ali na escala TRL número 1, né? E essa coisa vai se desenvolvendo até chegar na escala número 9. A escala número 9, ou melhor dizendo, 7, 8 e 9, ela é a escala final, é a escala completa, é a escala de mercado. Só que no caso dos remineralizadores, a coisa andou tão rápido que ela chegou no mercado, mas nós temos ainda muitas respostas, ainda que não estão completas. Mecanismos de ação, entendimento, interação entre as coisas. E voltando nessa mesma ótica, quando nós começamos a trabalhar, tivemos a cooperação de alguns produtores. Nós tivemos o Gilberto Yuki, por exemplo, que foi uma pessoa que sentou conosco muito, e nos mostrou um painel muito amplo e muito diverso de uso da tecnologia, para se construir um instrumento de coleta de dados que pudesse ser útil para o setor agropecuário. Quer dizer, nós trabalhamos para ter alguma coisa útil e que possa trazer para nós algum conhecimento, estratégia ou caminho. Tá? Então, com base nisso, nós criamos, usando um método chamado DECAP, é um método desenvolvido em nossa unidade, que é o diagnóstico comportamental da atividade produtiva,
que tem critérios, etapas para você poder chegar a um produto final. E criamos uma agroexpedição. Nós chamamos de agroexpedição Adota Biorren, né? E esse evento, junto ao Embrapa Cerrados, trabalhou indicadores humanos. Nós não trabalhamos com indicadores de ir lá no campo medir alguma coisa. Nós trabalhamos com aquilo que as pessoas nos informaram dentro dos seus sistemas de controle. Então, nós trabalhamos o conhecimento, a motivação, a ação e o impacto. Eu estou muito aqui por causa do impacto. O impacto é a etapa final de uma tecnologia. Então, você tem que entender o impacto nas suas diversas formas, suas diversas estruturas. Só dentro desse método que nós trabalhamos, que é o DECAP, nós já fizemos aí 3 estudos bem completos. O primeiro estudo que a gente fez foi a Expedição Safra Brasília, onde a gente trabalhou com produção de grãos em Brasília. Isso foi em 2016. Nós já trabalhamos com a cultura do maracujá, né? Nós já trabalhamos com só o maracujá gerou 2 publicações, e uma publicação com o método, quer dizer, o método está descrito e está disponível para a sociedade. É um produto Embrapa à disposição, quer dizer, o método é para ser usado, método de avaliação. E para se fazer uma avaliação tem que ter método, tem que ter critério. Eu vejo de forma muito clara que já existem grupos aqui, e me trouxe, fiquei feliz de ver pessoas trabalhando com uma estrutura muito bem organizada de produtores que geram informação, que tabulam informações. Agora, com a geração das informações, tabulação delas, tem que se tirar informações úteis, tem que se trabalhar métodos, tem que se trabalhar indicadores. Então, é algo que a gente tinha que deixar aqui até como recado. Temos que ter indicadores. Por que determinada coisa funciona, por que não funciona, o que melhora, o que piora, mas com que tipo de indicador. Então, isso é muito importante para nós todos, tá bom? E a última coisa que nós vamos gerar, está ali o quadradinho em branco, que vai ser a publicação sobre os remineralizadores e também os bioinsumos. E a primeira aprendizado nosso, lá na base da pesquisa, foi que, na verdade, o remineralizador sozinho, isolado, não seria possível se fazer uma avaliação, porque, na verdade, o remineralizador está inserido num processo que eu chamaria de sistema. Então, quer dizer, o remineralizador está em sistema com os bioinsumos, existe uma interação, existe uma troca ali, alguma coisa que acontece entre os remineralizadores e os bioinsumos que tornam isso um sistema. Tá? E é algo que a gente tem que ficar alerta em relação a isso. Quer dizer, hoje em dia, no atual nível de desenvolvimento tecnológico que nós temos nas nossas culturas de grãos, é muito difícil analisar fatores individuais. Fatores individuais, no passado, era possível, hoje não. Hoje temos que analisar o sistema, temos que analisar, entender o produtor. Na avaliação, na nossa avaliação, nosso título seria, então, uma avaliação da adoção dos remineralizadores e junto vieram os bioinsumos. Os bioinsumos estão conjugados aos remineralizadores, conforme eu expliquei, algo que foi integrado com o nosso próprio ganho de conhecimento ao longo do nosso caminho de avaliação, em culturas de soja e milho no cerrado. Tá? Então, nós visitamos 33 produtores, umas visitas longas, extensas, muitas propriedades rurais. Nós trabalhamos no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Nós, ao todo, englobou 62 áreas de cultivos de grãos e nós rodamos aí 7.000 quilômetros de estradas para fazer essa avaliação. Quer dizer, o trabalho foi grande, foi profundo e foi minucioso para se conseguir tirar alguma informação. O nosso procedimento de coleta de dados, nós estabelecemos uma parceria para acesso aos entrevistados. E uma parceria está aqui, nesse momento, que chama GAS. GAS nos abriu as portas, nos abriu uma avenida de trabalho, de boa vontade, de pessoas que deram o seu tempo a nós para o ganho de conhecimento. E aqui eu estou para agradecer. Eu agradeci, tenho que lembrar de agradecer o Pitol, que nos recebeu lá no Mato Grosso do Sul, mobilizou pessoas de altíssimo nível de conhecimento, de envolvimento, para poder nos ajudar. E fizemos, com base no formulário
estruturado, eletrônico, digital, todo automatizado, para que a gente pudesse ter o máximo de precisão possível. E, na verdade, o nosso conceito, nossa fundamentação, então, é motivação, que é querer, saber, que tem o conhecimento, e infraestrutura, que é poder. Um exemplo de motivação é os senhores nesse auditório. Por que os senhores estão até essa hora no auditório? Porque vocês estão motivados a quê? A ter algum conhecimento, a ter alguma experiência. Esse é um exemplo típico de motivação. Não se faz nada sem motivação. Mas motivação sem a intenção e sem o conjunto final chamado ação, não teremos adoção. Então, na verdade, não adianta avaliar se a tecnologia é boa ou é ruim. Temos que avaliar a ação das pessoas e temos que avaliar a adoção que veio em consequência da ação, certo? Sem as variáveis não dá. O nosso sistema, o nosso modelo, basicamente esse aí é o modelo lógico teórico, tem todo o embasamento teórico, mas que de processos internos vão para processos externos e nós avaliamos o aprendizado, a ação e o impacto. Tá? No aprendizado, uma delas é o conhecimento. O aprendizado, quando eu falo, não é o aprendizado formal, é também o aprendizado da vida, é a experiência, tá? Isso é muito importante, a gente conjecturar e pensar nisso. Olha ali, alguns resultados. Será que coincide com o que foi falado nos últimos 2 dias entre nós? Eu tive 2 dias aqui e escutei muita coisa. Então, do tema de como os remineralizadores funcionam, já que eles não são solúveis como os fertilizantes convencionais baseados em sais, a gente fez uma análise de conteúdo. A análise de conteúdo deixa o indivíduo falar e pega as palavras-chave e tabula e quantifica. E nós quantificamos. Olha ali, atividade biológica. 20% das pessoas falaram, o remineralizador funciona, mas é porque tem atividade biológica. Né? Então, quer dizer, olha os bioinsumos entrando junto aí. É isso que eu vi aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro eu escutei bioinsumo, atividade biológica, microbiologia de solo. O que mais que eu escutei aqui? Então, na verdade, mostrou claramente que avaliar remineralizador sozinho não dá, as coisas caminham juntas. Queria lembrar que, coloquei ali um carimbo para lembrar em todos os slides, que chama opinião dos usuários de remineralizadores. Nós estivemos lá não para ensinar, estivemos lá para ouvir e aprender. E eu estou trazendo para vocês o que eu ouvi, de forma sistemática, de forma clara e objetiva. Tiveram diversas outras respostas, que estão ali no campo menor, não vale nem a pena entrar neles, porque são diversas outras ideias. Isso mostra de forma muito clara que existe uma fortíssima convicção do usuário que a atividade biológica é o caminho, mas existem outras ideias que podem teorizar o uso disso. Isso é uma porta aberta para pesquisa, para investigação, para coleta de dados, que vocês já sabem qual o caminho, para onde seguir. O tema, efeito dos remineralizadores sobre a disponibilidade de macro e de micronutrientes para as plantas. Olha ali, a resposta de novo. Interação entre biologia e química do solo. 23% das respostas estavam na interação química e biologia no solo. Olha como é que tudo que foi falado aqui está batendo aqui com o que nós estamos colocando, né? Uma coincidência muito grande? Não, não é coincidência. As pessoas estão aqui porque elas já têm esse entendimento, é um entendimento comum, tá? Olha ali, então o primeiro passo que eu perguntei, que eu analisei, era o conhecimento, e o conhecimento nós já mostramos, né? Agora o segundo passo está ali, ó, que chama motivação. Por que que as pessoas usam essa tecnologia? O que as motivam a utilizar essa tecnologia? Nós estamos ali ainda, ó, na parte de curto prazo. As pessoas, para fazerem, elas têm que ter conhecimento e estarem motivadas. A partir daí que vai seguir para o próximo passo. E olha ali a motivação. A motivação ela pode ser pessoal, ela pode ser social ou situacional. Uma motivação social é essa aqui, está todo mundo aqui em grupo ganhando conhecimento e de alguma forma tem seus grupos de WhatsApp e aquilo as motivam a tomarem certos caminhos. Então um evento como esse tem uma importância, é uma motivação social, certo? Mas olha ali,
Dentro dos eventos motivação, olha ali, 33% das respostas significa redução de custo de produção. Agora, com a nossa crise que nós estamos vivendo aí, em relacionado com guerras da Rússia, se vamos ter potássio, se não vamos ter potássio, se vai chegar um navio de potássio no Brasil, se não vai chegar um navio de potássio no Brasil, e o preço das coisas só subindo, a gente não sabe onde vai chegar. Olha como é que a motivação de redução de custo vai aumentar. Lembrando que essa pesquisa aqui aconteceu bem antes dessa guerra lá na Ucrânia. E nesse ponto as pessoas já estavam preocupadas com o custo. Imagina hoje, né, se eu tivesse perguntado isso aí nesse auditório aqui durante esse evento, a gente ia colocar isso aqui em 100%, todo mundo ia querer usar para reduzir custo. Tá? Então está muito claro. Agora tem outras categorias, outras coisas. Tem gente que trabalha pensando em produtividade, está ali 10%. Tem gente que quer substituir produtos químicos e conservação do meio ambiente, 13%. Motivação, tá? E olha ali, no bloco motivação, nós queremos saber as vantagens de uso de bioinsumos. Perguntamos explicitamente quais as vantagens de uso de bioinsumos, não é remineralizador não, é bioinsumos. Olha a resposta, 3 respostas importantes. Biologia do solo, equilíbrio do sistema, redução de custo de produção. Escutei redução de custo de produção desde ontem o tempo todo. E aqui ele se repete da mesma forma. Olha que interessante, quantas coincidências. Eu estou quase que fazendo aqui, como minha palestra é a última, eu estou quase que fazendo uma síntese do nosso evento. A síntese do nosso evento são os resultados que estão sendo tabulados aqui. Estão coincidindo muito com o que foi falado nesse auditório, né? E temos outros fatores também, que as pessoas pensam: resistência à doença, praga, seca, sanidade ambiental e pessoal. Teve gente falando dos funcionários estarem felizes, né? Quer dizer, estão trabalhando, estão motivados, né? E a gente também não pergunta só coisa boa, não, a gente pergunta coisa ruim. E as desvantagens de uso dos remineralizadores? Tem desvantagem? Sim, tem desvantagem. E eu escutei isso aqui também. Olha ali o número, primeira linha ali. Resultado lento. Resultado lento. Escutei isso aqui o tempo todo. O indivíduo fala: não, eu comecei a usar esse tipo de produto, mas para ter um resultado em 2, 3, 4 anos. Então, sim, resultado lento é uma desvantagem? É. Seria muito melhor eu aplicar um produto hoje e ter resposta amanhã. O sonho de todo mundo, né? Grandes volumes é uma desvantagem, sim. É pesado, aplica volume muito grande. Falou isso aqui o tempo todo. Se você estiver muito longe da pedreira, da mineradora, você não vale a pena, porque o frete custa muito caro. Então é uma desvantagem? Sim, é uma desvantagem. Mas está sendo considerado. E muita gente falou: não, não tem desvantagem. Ali, a maior setinha ali, a maior coluna não tem desvantagem. Então as pessoas estão motivadas a utilizar. Tá? E a desvantagem dos bioinsumos? Será que tem desvantagem usar bioinsumo? Pode ter. 14% falou que não tem desvantagem. Mas 42% falou uma coisa muito interessante que eu também escutei aqui. Demanda cuidados, asepsia, limpeza, horário de aplicação. Alguém falou aqui, há 1 hora atrás, do capricho. Ele falou da propriedade dele, falou: você tem que ter capricho para usar bioinsumo. Quando você fala que tem que ter capricho, significa o quê? Você vai ter mais trabalho, você vai ser mais cuidadoso, você vai ser mais observador. A primeira palestra que foi falada aqui, o indivíduo tinha uma fazenda, que vocês vão visitar amanhã, ele tem uma fazenda que ele trabalha com bioinsumos de todo tipo. Você vê que ele fica 24 horas por dia olhando aquela coisa lá. Por quê? Dá trabalho e tem que olhar. Significa o capricho tem que ser maior. É desvantagem? É. De repente você não é tão caprichoso, né? Talvez possa ter até um motivo de insucesso se você não teve capricho, né? E a facilidade para a utilização dos remineralizadores? Facilidade. Máquinas e equipamentos foram considerados para nós uma facilidade.
Mas o pessoal fala, mas você não tem que usar a máquina para distribuir isso? Mas as pessoas falam, a mesma máquina que eu distribuo o calcário, eu posso distribuir um remineralizador. Então isso é uma vantagem, eu já tenho a máquina. Então é muito volume, eu transporto muito volume até a fazenda, mas dentro da fazenda é uma vantagem, né? Porque você já tem máquinas prontas. E olha a facilidade, a localização da pedreira. Claro, se você estiver perto da pedreira, é uma facilidade. Se você estiver longe da pedreira, é difícil. E por que aqui entrou como facilidade? Porque nós entrevistamos pessoas que verdadeiramente usam a tecnologia. Se eu tivesse entrevistado pessoas que não usam a tecnologia, elas iam falar, eu não uso porque eu estou longe da pedreira e eu não tenho como levar esse produto para a fazenda. É muito longe, é muito caro para levar para a fazenda tanto volume de produto. Então, por causa da nossa amostra, isso entrou como uma vantagem. Tá? Olha as facilidades, então, do uso de bioinsumos. Tá? Infraestrutura, máquinas e equipamentos. Colocou como uma facilidade. E o que eu vi nos 2 últimos dias? Eu vi que tem pessoas que têm bioindústrias muito simples, com uma infraestrutura feitas em caixas d'água plásticas, de forma muito caseira, muito artesanal. E eu vi biofábricas feitas dentro da própria propriedade também com um elevado nível de sofisticação. Então, na verdade, eu entendo que os bioinsumos, eles servem de A a Z, tanto do produtor mais sofisticado, que tem capacidade de investimento, como um produtor mais simples, que talvez não tenha tanta capacidade de investimento, ou o produtor que está começando a entrar nesse negócio, e com o tempo ele vai sofisticar e ele vai talvez aperfeiçoar e aumentar o investimento dele. Então, tudo depende do tanto que ele consegue interagir com isso e transformar isso em vantagem dentro da propriedade dele. Tá? E a facilidade de obtenção e de produção, realmente você pode fazer na fazenda. Então, muito provavelmente foi por isso que veio essa resposta de facilidade de obtenção e de produção. Da mesma forma também que você pode não fazer na fazenda e comprar o produto, né? Então, tem para todas as opções. E na ação? Ação, gente. Uma coisa é aprendizado, outra coisa é conhecimento, outra coisa é motivação. Mas e a ação? A nossa área, os nossos produtores, e nós dividimos aquelas áreas todas, nós temos esse gráfico aqui mostrando que 53% dos plantios usando remineralizadores na nossa pesquisa eram áreas acima de 200 hectares. Isso mostra que talvez essas pessoas saíram daquela escala de estar testando o produto e estão na escala agora de adoção real do produto. Testar, eu testo um produto em 10 hectares, em 5 hectares, em 1 hectare. 200 hectares eu estou usando, é comercial. Então isso é importante para caracterizar a nossa amostra. Tem mais alguns resultados que eu quero mostrar, mas eu quero, enquanto não volta aqui o computador, eu queria mostrar que existem um grupo muito grande usando a tecnologia, usando há muito tempo, e nós tivemos facilidades e dificuldades. Uma dificuldade que eu senti e que eu gostaria de deixar aqui de forma pública é que nem todos os produtores mantêm controles na propriedade de longo prazo. E uma tecnologia como essa não é tecnologia para ser avaliada em um ano, é uma tecnologia para ser avaliada ao longo dos anos. Então, se você aplica um produto, seja remineralizador, seja bioinsumo, e avalia só um ano, parece ser um consenso que não é um tempo suficiente para você criar um juízo de valores, se aquilo está indo bem ou se aquilo está indo mal. E nós temos que, na verdade, manter áreas de controle na medida do possível dentro da propriedade, para que a longo prazo nós possamos avaliar. Olha ali o impacto. Então eu mostrei a nossa amostra, eu queria mostrar o impacto. Olha esse gráfico. A linha pontilhada mostra a distribuição de produção no Brasil. Já estou acabando, tá? Estou me cortando aqui o tempo todo, a brincadeira, né? Mas, ali, agora a distribuição da nossa curva. A curva pontilhada é a distribuição de produção do Brasil.
E as barras foi a pesquisa que nós trabalhamos. Eu quero só mostrar que os produtores que nós avaliamos produziam ali entre 60 e 65 sacos por hectare. São produtores de alto nível de produção e são produtores com alto nível de produção e que esse gráfico mostra que é possível, sim, produzir grandes quantidades com o uso de remineralizadores e bioinsumos. Aqui é o seguinte, grande parte das pessoas tinham a meta de manter a produtividade e reduzir o custo. E nós fizemos, no lado direito, o tratamento com remineralizador e bioinsumos, menos o tratamento controle. Então, quem está à direita aumentou a produção. Quem está à esquerda diminuiu a produção. Você pode ver que a maioria está em torno da média. Significa que as pessoas reduziram o custo de produção e continuaram produzindo a mesma coisa, em média. Mas muitos até aumentaram. Tá? Então, está mostrando que aquela meta de redução de custos sem perda de produção foi claramente cumprida. Né? E aqui, eu peguei do anuário, um dado do anuário mineral, e esse dado mostra, vou mostrar ele ali adiante, nós fizemos a simulação para o balanço social da Embrapa, a localização hoje das minas, das pedreiras que estão produzindo remineralizadores no Brasil, e aqui nós fizemos os dados que vai sair nesse ano o balanço social da Embrapa, mostrando um balanço social, benefício econômico social dos remineralizadores, avaliado por 3 anos. Então, em 3 anos de avaliação, considerando o investimento que a Embrapa fez em pesquisa, você teve uma relação benefício-custo de 14,3. Quer dizer, para cada R$1 investido em pesquisa, você ganhou 14, sendo que nós estamos considerando a adoção de remineralizadores os 3 últimos anos. A gente sabe que tem mais tempo, mas eu coloquei os 3 últimos anos, que vão os dados oficiais que nós tínhamos de produção. Resumindo, nós temos hoje... Oi? Voltar? Peraí. Oi? Anterior? Esse aqui está no anuário estatístico de 2021, tá bom? Esses dados, só ir lá no anuário estatístico, está publicado, é só baixar na internet. Tá? Tem todo o mapeamento, tem tudo ali bonitinho. E não é dados da Embrapa, é dados do Ministério das Minas e Energia. E aqui foi o relatório de avaliação de impacto que nós fizemos na Embrapa, estão mostrando esse custo-benefício. E o benefício-custo foi próximo de R$1 bilhão nos 3 últimos anos, tá? Que foi o giro econômico de benefício para a sociedade com essa tecnologia. Quer dizer, é muito dinheiro, esse dado vai sair no balanço social da Embrapa. E, na prática, quantificando as áreas, fazendo uma equação matemática para saber, nos 3 últimos anos, com base em dados oficiais, nós temos 3 milhões de hectares com remineralizadores no Brasil. É muita coisa, fiquei muito surpreso com esse resultado. O balanço social da Embrapa esse ano vai fazer 25 anos, vai ser o primeiro ano que vai sair o balanço social, vai ser os remineralizadores no balanço social da Embrapa. E, basicamente, as recomendações, para a gente terminar. Fechou ali. Mas eu já vou falar a primeira recomendação. Eu vi pessoas, o último slide, eu vi pessoas mostrando aquelas redes de monitoramento, e eu queria dizer o seguinte, podia-se selecionar algumas propriedades e fazer unidades de referência tecnológica, onde se pudessem aprofundar os estudos, as pesquisas em remineralizadores, seria algo muito interessante. Fazendo adoção de longo prazo, já está sendo feito, parâmetros produtivos, indicadores produtivos de qualidade de solo, e uma coisa muito importante é a diversificação de indicadores para parâmetros produtivos e qualidade do solo. Nós precisamos de indicadores mais refinados para um bom trabalho. E trabalhar sempre as interações entre remineralizadores e bioinsumos. Isso aqui foi a lição que eu aprendi nos 2 últimos dias e nossa pesquisa nos indicou isso também. Muito importante. Então, eu queria agradecer a presença e poder estar aqui com os senhores e os senhores estarem aqui até essa hora da noite. E digo que a minha palestra foi uma síntese do dia de trabalho.
porque tudo que a gente viu aqui, nós vimos nesses 2 últimos dias. A gente conseguiu simplesmente sintetizar. E eu fiquei feliz do que eu ouvi, queria parabenizá-los pelo evento. Ok? Muito obrigado.